Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. O capítulo de hoje é o capítulo 16, Transmissão da Riqueza. Então, como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, é um horário que separamos o nosso dia para cuidarmos de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, transmissão da riqueza. O homem é apenas o depositário da fortuna que Deus lhe permite utilizar durante a sua vida na Terra. Após o desencarne, terá ele o direito de transmitir essa fortuna a seus descendentes? O homem a desencarnar pode perfeitamente transmitir os bens que utilizou durante a vida, mas a consolidação desse desejo estará sempre subordinada à vontade de Deus, pois ele pode, quando quiser, impedir que os descendentes recebam esses bens. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente construídas. Assim, o homem é impotente quanto à vontade que possui de querer manter sua fortuna em família. Porém, isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus poderá retirá-lo de seus descendentes se assim achar necessário. Então, uma dúvida que a gente tem, né? É quando a gente parte para o mundo espiritual, o que vai acontecer com as coisas nossas que ficam aqui, né? Então, coisas que a gente pode refletir é lembrar primeiro que tudo que está aqui, que a gente utiliza durante a nossa encarnação aqui na Terra, é só um empréstimo. Então, como é um empréstimo, não é nosso. A gente pode até deixar para os nossos filhos, ou então passar a doação para alguém que necessita, para uma obra de caridade. A gente pode ter um desejo de fazer isso quando a gente parte para o mundo espiritual, né? Mas isso não quer dizer que aquilo que a gente deseja é o que realmente vai acontecer. Porque se aquela fortuna for causar o prejuízo para as pessoas que ficaram, ou se não tem no planejamento deles para continuar com essa fortuna vai se perder de alguma forma. Isso mostra muitas vezes que às vezes a gente fica com dúvida, né, de pessoas que morrem e deixam lá casas, carros para os seus familiares e de repente esses familiares perdem tudo. Uma coisa que acontece muito e que é muito frequente é quando alguém morre, a família começa a brigar por aquilo que fica, né? Como assim, esquece a pessoa, o que a pessoa fez e somente fica pensando nos bens materiais. E muitas vezes brigam tanto e no fim esses bens materiais acabam não indo para a mão de ninguém, porque isso não vai causar benefício nenhum. A gente sempre tem que lembrar que tudo que está aqui na Terra pertence a Deus, que a gente está só utilizando, mas a partir do momento que Ele falar assim, olha, não vai usar mais, a gente não fica mais com isso. Então, isso nos mostra também a importância da gente não ser apegado aos bens materiais, porque a gente não tem como levar nada e nem como transmitir nada e garantir que isso vai ficar da forma que a gente quer. Então, o período que a gente está aqui, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas coisas, mas nunca se apegar. Essa é uma coisa que sempre fala no Evangelho, porque às vezes existe aquele pensamento que o espírita fala, que as pessoas acham que o espírita fala assim, mas quem é rico não vai para o céu, entre aspas, ou quem tem dinheiro não é uma pessoa boa. Não, o que o espiritismo fala é que os bens materiais, eles estão aqui para ser bem utilizados. Porque se não fosse para existir aqui na Terra, Deus não tinha permitido. Então, os bens materiais, eles são instrumentos de aprendizado para os humanos, para que a gente possa aprender a não nos apegar, é a primeira coisa, e a segunda coisa é fazer um bom uso, né? Porque a gente pode muito bem utilizar essa fortuna que está
na mão das pessoas para que ela se multiplique e que ajude cada vez mais. E a gente vê várias e várias histórias de pessoas que utilizam muito bem essa fortuna e essa fortuna só multiplica. E que essas pessoas não têm esse apego, né? Então cabe a todos nós. E quando a gente fala fortuna, não é aquele monte de coisa que a gente imagina assim, um monte de dinheiro. Mas é, às vezes, as simples coisas que a gente tem na nossa casa. A nossa cama, a nossa casa, o nosso sapato. Então, tudo aquilo que for material, não cabe a nós nos apegar. E o principal para a gente refletir é que quando a gente partir para o mundo espiritual, isso aqui vai ficar aqui. Então, como vai ficar? A gente vira as costas e vai embora. Porque existe, infelizmente, muitas pessoas que partem para o mundo espiritual e ficam aqui sofrendo pelos bens que ficaram. Ficam aqui sofrendo de ver o que está sendo feito com aqueles bens que ficaram. E muitas vezes pode ficar tanto tempo nesse sofrimento que é muito triste, sendo que essa pessoa poderia estar lá no mundo espiritual, seguindo a sua caminhada, seguindo o seu aprendizado e seguindo em frente. Então, esse é o que esse capítulo está nos falando, é a gente parar de ser tão apegado nessa vida e lembrar que o dia que a gente partir, tudo fica. Não adianta ficar olhando para trás e sofrendo, porque não vai resolver nada, só vai aumentar o nosso sofrimento. Então, eu acho que é isso que esse capítulo vem nos mostrar hoje. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus por mais um aprendizado, pedimos a Ele que esse amor que nós sentimos no nosso coração possa nos fortalecer nossos pensamentos positivos, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. E que possa também envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus, envolvendo toda a humanidade, com amor, com carinho, com paz, com esperança. Que todos aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais possam encontrar o alívio, a fé e a esperança. Todos aqueles que estão nas ruas ou estão em locais com muito sofrimento, onde não existe a possibilidade de ter comida disponível, às vezes falta água, às vezes falta um teto, muitos estão nas ruas, que eles possam encontrar mãos amigas para auxiliá-los nesse momento. Aqueles que estão enfermos, nos hospitais, pronto-socorros e até mesmo nos seus lares, que possam ser envolvidos numa luz de amor, de fé e esperança. Que seus familiares também possam receber essas energias de amor. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos os profissionais que cuidam desses enfermos, que eles possam seguir essa caminhada com muita luz e muita paz, e que seus familiares nos seus lares também recebam essas energias de amor e de paz. Pedimos, Pai, por todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todo esse planeta que nos acolhe, todas as pessoas que nós amamos, e se nós soubermos de alguém que nesse momento precisa de um pouquinho mais de amor, vamos imaginando ela sendo envolvida numa luz de paz, de amor, de equilíbrio, fortalecendo seu corpo físico e espiritual, aumentando a sua fé e a sua esperança. Que esse amor envolva o nosso lar, todas as pessoas que moram conosco, que nos envolva também. E assim nós agradecemos, Pai. Agradecemos esse amor que nós sentimos no nosso coração. Agradecemos por ter pessoas que nós amamos ao nosso lado. Agradecemos pela nossa saúde, pela nossa vida e por todos os aprendizados. E principalmente, Pai, agradecemos, pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, pedimos a Deus e toda a equipe espiritual que envolva cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.